Como você está, querido ouvinte? Uma boa noite. Eu quero lhe saudar. Você está bem? Espero que sim. Nessa rádio, né? Temos o programa Uma Nova Chance que você está ouvindo agora, um oferecimento do grupo evangelístico Mensageiros de Cristo. Eu quero abordar um tema rotineiro e notório na sociedade nos dias a qual vivemos, que é sobre a dependência química. É quando o indivíduo ele tem o uso obsessivo, o uso compulsório por drogas lícitas ou ilícitas. O que nós vemos é os entorpecentes mais conhecidos como o álcool e as drogas cruzadas, né? E eu tenho observado que a taxa de pessoas viciadas tem aumentado a cada dia mais. Nós vemos que o uso das drogas a céu aberto ficou mais explícito e mais aceito pela sociedade. Nós vemos que da década de 90 até aqui era um uso mais obscuro, mais camuflado e escondido. Agora nós vemos às claras as pessoas enlouquecendo, fazendo uso abusivo. E todo dependente químico, ele começa como um bel prazer, como um simples rodeio, com o uso esporádico da droga em si. Alguns iniciam em um certo tipo de droga, não tão nociva, mas acaba por se afogar na mais destrutiva possível, mudando totalmente o quadro de vida desta pessoa. Ela, de pessoa saudável, passa a ser a escória da sociedade, digamos assim. A dependência química, nós vemos que a OMS, ela diz que ela é uma droga, uma doença progressiva, incurável e fatal. Progressiva porque a tendência do usuário que usa um gole ou um trago, ela cada vez mais tem a vontade e a obsessão de continuar usando. Ela é progressiva. Cada vez mais o usuário em si tem um uso crônico, um uso mais frequente. Ela é progressiva, a tendência dela é aumentar em danos. Quando fala que ela é incurável, é que, por exemplo, eu que sou um ex-dependente químico, ou todos aqueles que tiveram uma passagem marcante pelo mundo das drogas, a manutenção de tornar-se, de continuar limpo, deve ser feita diariamente. Então ela é incurável, porque do momento a qual eu desisto da recuperação, que eu desisto de continuar fixo em sobriedade, eu acabo retornando à doença. Ela é incurável porque é como se sempre estivesse ali, aquela ideia básica de retornar ao estado zero. Por isso a OMS trata como incurável. É como uma doença que em alguns momentos ela ataca quando você não está fazendo o uso controlado da medicação, tendo o tratamento específico. Quando você desleixa com isso, a doença começa a ganhar força, a aumentar aquela espécie de, vamos tratar, um tumor, algo maligno, começa a ganhar mais espaço e profundidade. Então a dependência química, ela funciona na mesma intensidade. E fatal porque leva à morte. Nós sabemos que algumas drogas como o crack, a cocaína, ela conduz à morte súbita, justamente pelos mecanismos que ela tem no organismo, podendo levar à falência de órgãos ou em outras áreas de, digamos, a morte à prestação. Diferentemente, tratando que o álcool
seja uma droga lícita, uma droga onde ela é comum, e os usuários esporádicos, que são aqueles que têm uso controlável, eles denotam como se fosse possível continuar uma vida no abuso de substâncias, porém nos dias sendo regrados. Porém, algumas pessoas, elas têm a predisposição para se tornarem viciadas. Um gole para uma pessoa não surte muito efeito como em outra pessoa. Não tem a mesma reação. Você percebe que alguns precisam ingerir uma certa quantidade para chegar naquele nível e outros, talvez uma quantidade pouca. Vai de organismo. Mas você já percebe a predisposição quando você vê o estágio da família. O vô era alcoólatra, o pai alcoólatra, consequentemente o filho alcoólatra. Não que ele tenha nascido fadado com o destino a se tornar viciado, porém quando ele usar, o organismo dele já tem essa predisposição para desenvolver, desencadear essa doença, essa alienação pelo entorpecente. E o álcool, apesar dele ser muito mercado e terem propagandas a qual fornecem para com o nosso governo, ela é a que mais causa as mortes de terceiros. É onde as pessoas embriagadas tomam decisões, tomam atitudes, têm ações a qual se arrependem logo no estágio de sobriedade novamente. Porém, quando estão sobre o uso, sobre o efeito da droga em si, alguns perdem até a consciência, perdem o controle, digamos assim. E nós vemos que as drogas, o álcool, o crack, a maconha e outras drogas aqui não citadas, elas são trocas, né? É a dopamina no sangue, a dopamina nos neurotransmissores, porque elas são psicotrópicas, elas causam alucinações. O usuário tem como subterfúgio, como fuga dos problemas, das situações, e o que futuramente, qualquer motivo, a pessoa já está voltando ao uso. Por qualquer que seja o motivo da pessoa, né? A aspiração nela por usar. Ela usa quando está feliz, ela usa quando está triste. Já fica aquele involuntário e maquinal. E todo usuário de droga, todo dependente químico, já está na palavra, ele é dependente químico, ele tem essa dependência da substância, ele usa para viver e vive para usar. Ele tem 2 sintomas que você consegue perceber nitidamente: a obsessão e a compulsão. A obsessão é a ideia fixa. Eu já vi casos de mães que fecham o filho em casa, talvez até os acorrentam. Porém, o usuário dá um jeito de fugir, ele escapa. Ela é obsessiva, a pessoa, ela tem a ideia fixa, ela não consegue tirar do pensamento. Você a distrai, você a leva para dar um passeio, mas a ideia está sempre ali, no canto obscuro do subconsciente da mente, a qual ativa no momento propício. Então a pessoa tem aquela obsessão, aquele pensamento que talvez destrói ela por dentro, desmorona, mas ela não consegue tirar aquela ideia, que é como um vírus que se infecta na mente humana. E a compulsão. A compulsão é um estado básico onde você vê um usuário de cocaína ou crack. Nós percebemos a compulsão muito nessas drogas, porque de uma dose, um pino, uma pedra, a pessoa não consegue parar de usar, ela começa a entrar no ciclo vicioso. Então ela acaba ingerindo ali de 30 a 60 pedras em algumas horas, justamente porque ela não consegue ter esse freio. E não trata-se só de força de vontade, mas
ela é uma doença física, mental e espiritual. É claro que este é um programa cristão, onde nós atrelamos o nosso método de armamento, de guerra, com a palavra de Deus, a base da oração, a base do jejum. Mas também devemos levar em conta o lado físico e mental. A pessoa que deseja abandonar o vício, ela precisa ter certas mudanças. E ela precisa mudar de lugares onde frequentava, hábitos a qual ela praticava, a qual ela fazia, e pessoas. Os lugares da ativa, né, não são lugares coniventes para uma pessoa que deseja abandonar. Ela fica fraca e, consequentemente, o ambiente tem influência sobre ela. Hábitos, porque geralmente um dependente químico, você olha a vida dele, como é o guarda-roupa dele, como é a cama dele, o modo a qual ele se porta, a educação dele. Então os hábitos da ativa, digamos assim, os hábitos de um viciado, eles precisam ser deixados. E pessoas, porque embora aquele amigo seja seu camarada, seja uma pessoa que você tem uma grande estima, mas você precisa abrir mão. Então lugares, hábitos e pessoas é um passo enorme para a recuperação. Narcóticos Anônimos também tem um primeiro passo que é muito interessante, que fala sobre admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossa vida tinha se tornado incontroláveis. O usuário de droga, ele nunca vai conseguir abandonar essa doença, abandonar essa prática, se ele não admitir a sua real condição. Ele está viciado, o que ele usa está denegrindo a sua imagem, a sua saúde, a sua vida social, está destroçando com tudo que ele possui. Então ele precisa admitir que ele é impotente perante a vida das drogas, perante o uso, né, frequente, que ele não pode ser um usuário esporádico. Você percebe que às vezes nós olhamos para o próximo e queremos trazer certos costumes, dogmas, enfim, da vida da pessoa para a nossa vida. A grama do vizinho é sempre mais verde, né, no ditado popular. Então, às vezes, o usuário que se denomina ali como viciado, o adicto, eu costumo falar a palavra adicto porque ela é muito usada para a dependência química, que significa escravo de algo. Quando nós falamos da adicção, né, nós queremos referir a escravo da droga. A pessoa, como foi dito aqui, vive para usar e usa para viver. Então, o adicto, ele tenta se espelhar. É claro que a redução de danos, ela nunca funciona. Um usuário crônico de crack se espelha em uma pessoa que toma uma cerveja no final de semana, achando que aquilo vai o satisfazer, ele vai conseguir abandonar o vício. Essa troca de recompensa, ela não funciona. É necessário causar um ato abstênico, eu digo assim, porque é necessário se afastar de todas as coisas, sabe? Eu tenho uma ideia fixa com compartilhamento de reuniões, de grupos, né, casas de recuperação, qual frequento, que nós devemos nos afastar de tudo, porque uma coisa leva a outra. Talvez não em primeira instância, no primeiro momento, mas pouco a pouco, né? Nós que somos cristãos, nós partilhamos também de uma ideia de que o inimigo vem numa pantufa, né? Num sapatinho de algodão. Ele ganha uma guerrinha sua aqui, ele implanta uma ideia. Então o vício vai tomando força dessa maneira. Um outro algo que o usuário de droga tem que tomar muito cuidado é com a autossabotagem. A autossabotagem é a arte de enganar-se a si mesmo. Eu podia perceber isso abrindo um pouco da minha vida quando eu recebia o meu salário. Nós vemos que o usuário de droga tem uma grande dificuldade em lidar com o dinheiro, porque ele pensa automaticamente na droga. O valor em si, ele faz cálculos da quantidade de substâncias a qual ele compraria.
Então a autossabotagem é a arte de enganar-se a si mesmo. É necessário pedir ajuda, pedir para que alguém administre as finanças por você. Em outrora, querendo se livrar das drogas, porém no subconsciente aquele pensamento ainda de usar mais uma vez, a última vez, né? A última dose, que nunca acaba. Você acaba se auto-sabotando. Você diz, não, hoje é o último dia, eu vou parar. Mas continua se dando ao luxo de passar nos lugares, com dinheiro no bolso. Então a arte de enganar-se a si mesmo. Você se auto-sabota. Tem uma teoria que o nosso pior inimigo somos nós mesmos, né? Porque nem o próprio Deus tem o controle da autodestruição na sua vida. Ele entregou nas suas mãos. Ele quer que você tenha o exercício do domínio próprio. Então, quem está no controle da sua vida é você. Eu posso até falar que esse comportamento da adicção não é só para o dependente químico, mas é também para qualquer outra pessoa, né? A autossabotagem. Nós vemos num relacionamento a qual talvez uma mulher frustrada se dá o luxo de conversar com aquela ex-companhia, né? Insistir naquela mesma amizade. Aquela pessoa a qual aposta e decide apostar novamente. Então ela tem a arte de enganar-se a si mesmo. Ela tem essa autossabotagem. Sabendo o fim, continua praticando a mesma coisa. É o que nós chamamos de insanidade. É cometer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Você pratica o mesmo ato achando que vai resultar em algo diferente, mas acaba sendo o mesmo quadro. Isso se chama insanidade. E é claro que, acompanhado da adicção, eu não deixaria de mencionar sobre a manipulação. Todo usuário de droga ele tem esse senso de manipular para conseguir a droga, para se aproveitar naquele momento, para alcançar um método, né, de ter novamente o prazer de sentir a substância, a dopamina em seu ser, para aliviar, né? E que nós sabemos que não alivia. Nós sabemos que é um poço sem fundo, é um abismo, como diz a Bíblia, puxa outro abismo. Então, eu quero dizer a você, peça ajuda. Se você tem um familiar que sofre com as drogas, não perca seu tempo. Procure, eu indico muito a casa de recuperação, porque é um bom incentivo, apesar de terem muitos pensamentos na sociedade, a qual eu já ouvi falar muito, mas, desculpa a expressão, ele é um vagabundo, ele não quer nada com nada, aquele lugar ali é só para preguiçoso. Então você vê que a pessoa talvez não mede esforços para deixar aquela alma naquela vida de vícios, mas não investe, né, nessa alma para que ela tenha uma nova chance. Na casa de recuperação nós vemos que a pessoa se limpa, eu indico a cristã, porque ela se limpa através, né, da prece meditação, nos devocionais, nos cultos, da palavra. Em casa de recuperação, eu tenho o costume de dizer que nós somos reeducados, porque todo usuário de droga perdeu a educação que veio de berço. Ou talvez, se ela não teve estrutura familiar, ela nem teve essa educação, então ela precisa ser educada. Ela precisa trazer como tarefas básicas, acordar no horário, ter terapia, que é a laborterapia nós chamamos, os afazeres da casa, a limpeza, a rotina, o respeito mútuo. Então, o tratamento social que volta ali. E obviamente, expor o grande risco, o grande problema, que é a droga. E em si, uma outra frase que talvez seja um divisor de águas para a sua vida, porque para mim também foi, a droga, na verdade, ela é só a cereja do bolo. O bolo, ele é feito da doença do comportamento. Você vê que às vezes o que mata o usuário de droga não é nem a droga em si, mas como ele se porta após ou antes. O que ele faz para conseguir a droga, quais as atitudes que ele toma, o que ele é capaz de fazer. Antes e sob o efeito,
aonde ele chega, os limites da loucura, o comportamento logo faz alcançar a ruína. Então, dependência química é um assunto muito sério. Devemos tratar também como uma doença. Ela é real. O usuário de droga que usa drogas, ela causa danos ao corpo humano, à sua saúde, e principalmente por ela ser uma droga psicoativa, agir na mente, no intelecto humano, ela defrauda o cérebro de N maneiras. A pessoa não se torna a mesma. Ela vem com sequelas e, consequentemente, isso ataca a sua memória durante o processo de limpeza. E para fechar aqui este assunto, tome muito cuidado com o que nós conhecemos como a abstinência. A abstinência, ela é a ausência da droga. E tem uma grande diferença entre estar abstendo e a abstinência. A abstinência é a vontade, o desejo desenfreado por querer usar a droga de um modo descontrolado. Você irracionalmente sente a abstinência. Eu já vi casos de abstinência da pessoa tremer, ela fica impaciente, ela bate o pé, ela fica nervosa, ansiosa, com medo. Tem diversos fatores, vai de corpo humano para corpo humano. E a diferença de estar abstendo. Abstendo é sem a droga, porém não sentindo as reações perversas e malignas a qual a droga influencia sobre o indivíduo. Então, eu quero dizer que se você precisa de ajuda para vencer o álcool e as drogas, nós podemos te ajudar. Me envie uma mensagem no WhatsApp, DDD 11, número é o 94807-0379, DDD 11, número 94807-0379. Nós indicaremos uma casa de recuperação, estaremos juntos nessa batalha. E eu quero te dizer que é possível. Nós vemos uma frase bíblica que chama muita atenção, que é: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A Bíblia, ela esclarece sobre a bebida forte e o vinho, que ele é escarnecedor. E o apóstolo Paulo também diz: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, eu quero te dizer, essa é uma luta, um combate contra as drogas. É possível parar de usar. É possível deixar uma vida de vícios. É possível ter uma nova maneira de viver. É o que nós acreditamos. Numa nova maneira de viver. Uma nova conduta. Então previna-se das drogas. Trace planos, meios. Motive-se a conseguir vencê-las. Amém? Obrigado por ouvir. Agora, neste momento, vamos ouvir um louvor para a glória de Deus. No nome de Jesus.